Oi. Deixa eu ver aqui. Gente, esse começo é uma coisa que eu não sei lidar, porque eu não sei se está aparecendo, não sei se está ouvindo, não sei nada. Oi, ai. Ah, eu não sei tirar esse negócio aqui. Vamos. Oi. Oi, Rafa. Oi, Camila. Deixa eu E aumentar. aí? Tudo bem? Tudo bem? E aí, como está aí neste cantinho do mundo tão abençoado? Aqui tá tudo certo. Hoje tá meio chovendo. Então o pessoal tá mais em casa. É feriado aqui nos Estados Unidos também. Ai, que A gostoso. Kátia tá aqui, entrou já. Eu não O consigo pessoal já abaixar. tá entrando. É, live é essa coisa. Eu também não consigo fazer as coisas na hora e eu só deixo ela seguir. Deixa fluir. Sim. Mas e aí, te apresenta um pouquinho pro pessoal que tá entrando. Eu acho que a maioria tá entrando do seu, mas mesmo assim. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Camila Borges. E eu moro no Havaí. É o meu marido aí também, tá dando as caras. Eu expulso ele de casa pra eu poder fazer minhas lives em paz. Bom, eu moro no Havaí desde 2018 e eu vim pra cá pra me aprofundar um pouquinho mais no estudo do Ho'oponopono, que é um estudo que eu já fazia, né, no Brasil, desde quando eu morava no Brasil. Mas eu sempre ficava com aquela sensação de que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, alguma coisa por trás ali do que eu estava aprendendo. E quando eu me mudei pra cá, eu comecei a me aprofundar, fazer outros cursos, conhecer havaianos, conhecer pessoas que, né, praticam na forma tradicional e tudo mais. E hoje é essa minha jornada aqui no Havaí. Aprendendo um pouquinho de outras técnicas, mas focando bastante aí no aprendizado do Ho'oponopono e outras coisas que envolvem aí a cultura havaiana também. Ai, o Havaí é esse lugar tão, nossa, tão mágico, né? Tem tantas coisas nessa parte espiritual que veio daí que é uma coisa bem maravilhosa. Eu tenho muita vontade de conhecer. Ah, todo mundo manda mensagem falando, ai, quero muito conhecer o Havaí. Aqueles meus pés daí, vamos! Se coubesse, gente, minha casa aqui é um estúdio, não cabe ninguém. Se vocês quiserem vir, vem por conta. Não vem achando que vai ter lugar na casa que não tem, não. Aí aqui também é uma kit, é tipo, é praticamente um corredor, não cabe esses lugares assim pequenininhos, mas cabe a gente, cabe quem tá morando, tudo certo. É, para quem não me conhece também, eu sou Rafaela, eu sou uma terapeuta também, terapeuta holística. Estou morando em Brasília, infelizmente não é o Havaí, mas aqui a gente também vai aprendendo coisas. Felizmente a internet está aí conectando, né? E a gente está aqui nesse momento, né, em lugares tão distantes e estamos ao mesmo tempo fazendo essa conexão com todos vocês aí. E tô vendo que o pessoal tá entrando. E então vamos começando. Conta um pouquinho mais sobre essa sua parte com o Ho Oponopono em relação primeiro a como você vê o Ho Oponopono, porque todo mundo explica de uma forma bem diferente, né? Tipo, eu percebo muito essa diferenciação em cada um explicando. E quando você faz também, é uma sensação muito diferente, né? Cada um recebe de uma forma única, porque é muito isso do lugar do sentir, né?
Então, essa é outra coisa. Para quem não sabe, Camila dá um curso de Ho oponopono, então é uma pessoa que sabe falar sobre. O curso que eu dou, ele tá muito embasado em trazer todas as vertentes que hoje existem do Ho'oponopono, né? Porque nem você falou, cada um explica de um jeito diferente. E é porque existem diferentes vertentes do Ho'oponopono. Por isso que existem explicações diferentes. Mas o que eu vejo que acontece muito no Brasil é que, não só na verdade no Brasil, mas no mundo, se perdeu muito a forma tradicional. Que eles, em alguns livros, eles citam, né, que existia o Ho'oponopono que era praticado no Havaí pelos kahunas, não sei o que e tal. E eles só citam assim, tipo, normalmente sei lá, pouquíssimas linhas falando sobre isso. E eles falam como se fosse antigamente os havaianos faziam isso. E não, gente, os havaianos ainda fazem, eles usam o Ho'oponopono, né? Então eu vejo que isso se perdeu muito porque isso é tratado como uma coisa que não é feita e é feita, né? Eu vou primeiro para a galera que não faz ideia do que é Ho'oponopono, só uma explicaçãozinha rápida, né? Ho'oponopono, ele... Bom, vou falar da parte original, né? Da parte original, quando eu digo é da onde se originou, né? Da onde surgiu, da onde saiu isso. Ele não é só do Havaí, apesar de a gente falar que é uma técnica havaiana, essas coisas não é verdade, né? Não é só do Havaí. Outras culturas também, sem ser havaiana, só também praticam. Existem pessoas na Nova Zelândia. A galera que está no Oceano Pacífico. Que é a mesma galera que quando a gente fala sobre Lemúria, que foi uma das primeiras civilizações, é a mesma galera. Mesma galera que é de Lemúria, mesma galera do Ho'oponopono. Todo mundo junto ali no rolê. Enfim, o Ho'oponopono, ele é, na verdade, uma forma de lidar com problemas, né? Que tanto os havaianos e esses outros povos, eles têm dentro da cultura deles. Então, por exemplo, toda cultura, né, de qualquer lugar do mundo, ela é composta por diversas coisas, né? Como, por exemplo, essa comida, por exemplo, faz parte da cultura, né? Essa forma de viver faz parte da cultura, essa forma de vestir, essa forma de olhar para uma coisa, ou entender uma coisa, ou lidar com uma coisa, tudo isso é cultura, ou seja, que a gente cresceu aprendendo onde a gente mora, né? E aqui no Havaí, o Ho'oponopono, ele é uma parte dessa cultura. E que parte que é essa? É a parte onde eles resolvem problemas. Então, eles usam o Ho'oponopono, se chama Ho'oponopono, a forma com que eles lidam com problemas. E quais são esses problemas? Vários tipos de problemas. Os havaianos, eles usam o Ho'oponopono, primeiro, para tentar evitar que um problema aconteça. Então, o Ho'oponopono, ele é usado para... Aqui no Havaí, eles têm muito um senso de família, sabe? Senso de comunidade, que eu acho que nós brasileiros a gente tem. Não tanto quanto eles, um pouquinho mais, mas o americano, de uma forma geral, não tem, sabe? Essa coisa de ficar muito em família, muito em amigos, muito assim, né? Então, sim, eles usam essa coisa do Ho'oponopono para guiar eles numa forma de saber conversar com as pessoas de forma que, se eu começar a ter um desentendimento com alguém, eu uso o Ho'oponopono, então a sabedoria, né, do Ho'oponopono, que é parte da minha cultura, para que a gente não crie esse desentendimento. E aí, se foi criado esse desentendimento, aí eles fazem o Ho'oponopono de forma de cerimônia mesmo, né? Eles se juntam todos e aí tem um passo a passo ali onde eles seguem. E aí sempre tem um líder guiando e tudo mais. Para que eles cheguem em uma reconciliação. E aí o Ho'oponopono, além dessa cerimônia, ele também é usado, por exemplo, aqui no Havaí, eles acreditam muito em espíritos, né? E não só em espíritos que ficam, sei lá, vagando por aí, mas espíritos que tomam conta do corpo das pessoas, que a gente chama de possessão, espíritos que tomam conta de lugares, espíritos que tomam conta de coisas. Então, eles têm muito respeito pelos ancestrais, né? E tem várias histórias aqui e várias
crenças deles, né, com relação às pessoas depois que morrem e tudo mais. E o Ho'oponopono era usado para exorcismo, inclusive, né, aqui no Havaí. Uhum. Porque, nossa, mas o que tem a ver, né? Um negócio de reconciliação, com possessão e tudo mais. Aí eu vou Nossa, falar mas uma tem coisa, tudo a ver. eu vou Tem falar uma tudo a coisa ver pra você vocês que eu liberar acho as que eu nunca coisas. falei em nenhuma rede minha. É uma Uhum. coisa nova aqui. É a primeira vez que eu tô falando isso ao vivo. Que quando você, para os havaianos, né, quando você experiencia um problema, seja ele um problema físico, por exemplo, alguém está manifestando uma doença, né, ou Uhum. uma briga, alguma coisa, é porque a comunidade não é a pessoa só. Tipo assim, eu Uhum. briguei com você, nós duas estamos experienciando isso. Não, a gente só está representando um problema que tem na nossa comunidade ou na nossa Uhum. família, né? Então, quando isso acontece, quando um problema acontece, é porque nós estamos, a nossa comunidade, a nossa família está experienciando a separação. E Uhum. o aloha, ou seja, a gente não está vivendo o aloha, o espírito aloha, que é viver em união, é entender, é experienciar a unidade, é entender que somos todos um, que estamos conectados com o divino, né? Que pode ser Deus, enfim, fonte criadora, o nome que você quiser dar. Uhum. Mas toda vez que a gente experiencia um problema é porque a gente está experienciando a separação, ou seja, nós não estamos conectados com essa energia. E a possessão nada mais é do que eu estou separada de mim mesma, eu estou separada do meu corpo, eu não estou conectada com Deus. Que é essa energia vital, que é humana, que me conecta, que conecta o meu espírito dentro do meu corpo. Então, se eu experiencio essa separação de mim e do meu corpo, eu abro esse espaço para que outro espírito, outra energia tome conta. Então, por isso que o Ho'oponopono também era usado, porque o objetivo principal dele era a reconciliação e tudo mais, mas a energia fonte, né, a energia principal dele é retornar à unidade, Caramba. E faz né? todo sentido. Quando eu conheci o Ho Oponopono, foi bem no comecinho, assim, quando eu comecei esse caminho da espiritualidade. Porque essa questão do perdão, assim, é uma questão que, tipo, todo mundo precisa de fazer, né? Todo mundo começa a ver as coisas e começa a ver, ixi, eu acho que eu tenho que limpar as coisas aqui. E aí, assim, quando eu conheci o Ho Oponopono foi muito pelo aquele clássico, né? Do sinto muito, me perdoe. Até procurei um pouco, vi um pouco dessa história, tipo, e realmente é uma citação muito vaga, fala-se um pouco, sabe, sobre como que foi, é, até da história relacionada ao hospital, que agora eu esqueci o nome dele, mas ele conseguiu fechar o manicômio, né? Que eu nem gosto de usar esse nome, mas agora tá me fugindo outro nome. Mas enfim, É a ala psiquiátrica. isso. Que ele Inclusive, conseguiu. eu tô procurando que ala que foi essa É, aqui, porque eu moro na cidade onde foi o negócio que que aconteceu. E maravilhoso. não tô achando a ala, mas um dia acharei. Se Um aconteceu, eu vou dia. achar. Porque se é uma pessoa detetive do Ho'oponopono, sou eu. Temos Perfeito, aqui né? alunas, inclusive, para confirmar. Eu Ai, já vi a maravilhoso. Nath entrando aqui. Não sei se ela tá aqui ainda. E aí, tipo, eu achei essa questão, né, que ele conseguiu fechar a aula só fazendo o Ho'oponopono para os pacientes e tudo mais. E aí virou uma coisa assim que para mim virou um mantra que é realmente isso. Independente se tinha alguém, se eu tava sentindo qualquer coisa que não estivesse legal para mim, eu começava a fazer o Ho'oponopono. E aí eu começava já a me sentir melhor, eu começava a me sentir protegida mesmo. E é muito isso, realmente traz. Para mim fez muito sentido quando você falou isso, de que usam até para exorcismo, porque realmente traz essa sensação de proteção e de unidade mesmo. Traz uma sensação que eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa muito de experienciar. E existem muitas formas mesmo de fazer. E às vezes até nessa questão de ter tantas formas, eu vou muito pelo sentir mesmo, sabe? Pelo que eu tô sentindo ali de fazer no momento. Claro que tem, né, algumas coisas principais que em praticamente todos os lugares que eu vi, mas claramente não tantos assim, porque se a pessoa ela tá na cidade que o negócio surgiu, ela vai fundo. Mas assim,
tem algumas coisas de manter, mas é algo tão profundo e tão curador, né? Você ter essa energia de perdão, de você olhar para as pessoas e independentemente do que ela fez ou do que você fez, do que aconteceu, você tá mantrando, né? Tipo, essa é a forma como eu aprendi, né? De principalmente, dentre as várias coisas que dá pra fazer, é mantrar. Eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Você tá mantrando isso, pensando mais que é de alma para alma e não de pessoa para pessoa, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preso na coisa assim, da matéria e de ficar assim, pô, mas essa pessoa, ela fez isso, isso e isso, eu não consigo falar que eu amo ela. Mas assim, quando você está falando que você está falando que você ama aquela alma. Então, não importa o que ela fez, sabe? Porque aquilo, essa forma física é muito passageira quando você fala de alma, e quando você fala de algo maior ainda, que você traz essa unidade. Então, assim, realmente fez muito sentido e, cara, é uma coisa tão linda, tão maravilhosa que tinha que trazer aqui. Eu sou suspeita a falar do Ho'oponopono. Mas então, essa questão dos rituais que você falou que eles fazem, eu fiquei muito curiosa, porque assim, eu nem consigo imaginar como que é um ritual de Ho'oponopono, assim. É uma cerimônia e, na verdade, assim, existe ali mais ou menos um passo a passo, algumas ideias base que Uhum, conduzem essas cerimônias, né, de reconciliação com o Ho'oponopono, mas cada família tem um seu jeito próprio de fazer. Né? Então, aqui, por exemplo, ainda tem alguns antigos havaianos que a gente chama se traduzir, né, para o português é tio e tia, então é o uncle não sei quem, que é o tio não sei uhum, quem, e a auntie não sei quem, né? uhum, Tem alguns desses tios e tias uhum, havaianos que eles ensinam o Ho'oponopono que eles aprenderam com a família deles, com uhum, os ancestrais deles, né? Então, cada família tem sua peculiaridade, assim, cada uma delas tem algumas que usam alguns outros elementos, por exemplo, acho que se eu não me engano no México, enfim, eles têm lá, tipo, cerimônia do cacau, essas coisas, aqui no Havaí eles têm outras cerimônias que eles fazem também, que uhum, inclui, né, no pode incluir ou não numa cerimônia de Ho'oponopono. uhum, Tem algumas famílias que elas aplicam, por exemplo, o Ho'oponopono com criança. Então, eles ensinam a criança, para não precisar fazer toda uma cerimônia, né? Eles uhum, conversam com a criança, falam que toda vez que a criança estiver se sentindo mal, ela tem que conversar com os pais. E aí eles chamam os avós para participar, porque os avós seriam como os mediadores daquela conversa entre pai e filho. Então, pode ser que lindo. desde uma coisa simples no dia a dia, de tipo saber conduzir uma conversa harmônica onde os dois lados possam se expressar e ao mesmo tempo ouvir uma escuta ativa, né? É, e também pode ser, né, pode desde disso como uma coisa mais elaborada, como por exemplo uma cerimônia que envolve plantas sagradas, cantos de Hum, abertura e que de repente, às vezes, se eles não conseguiram resolver numa cerimônia, eles fazem mais de uma, até que finalmente é encerrado todo o processo. Eles só encerram o processo da cerimônia de Ho'oponopono quando todo mundo está de acordo com o encerramento, ou seja, a gente realmente está pronto para deixar ir. E uma das coisas também que eu acho muito legal assim da cerimônia, não só da cerimônia, mas também da forma com que a Mona Simeona, vou falar dela, criou o Ho'oponopono, hum, eles têm muito essa coisa do encerramento mesmo, né? De tipo, a gente encerrou essa energia e acabou aqui ela. Então, eles encerram 100% a cerimônia e ninguém mais daquela comunidade pode voltar a falar sobre o problema. Porque se volta a falar do problema é porque não encerrou o problema. Encerrou forte. direto. Então, Muito eles não podem forte. falar. Eles encerram e encerra mesmo. Então, assim, a gente pode fazer 5 vezes aqui essa cerimônia. Mas precisa encerrar aqui.
E só é. E quando eles também fazem, decidem, né, por fazer a cerimônia do Ho'oponopono, eles só podem falar os sentimentos deles, essas coisas com relação ao que está acontecendo na comunidade dentro da cerimônia. Então não tem aquela coisa tipo assim, a gente vai fazer a cerimônia aqui, aí a gente não conseguiu resolver tudo, vamos marcar outro dia. Aí eu vou pra minha casa e fico de picuinha, fico de fofoquinha. Não tem isso também? Não, não pode. Porque tem todo um significado espiritual também Uhum. para você que faz isso. Eles têm muito lado luz, né, dos havaianos, mas Uhum. também tem muito lado sombra. Eles têm muito, muito, muito respeito com as energias que estão trabalhando ali com eles, né? Então, o fato de você falar fora de um ambiente seguro, você está Uhum. dando mais energia para aquela energia distorcida crescer e trazer mais Uhum. problemas para aquela comunidade, para aquela família. Eles acreditam muito que se você traz muito dessa energia distorcida, parentes podem morrer ou eles podem desenvolver doenças que vai se espalhar pela comunidade. Então eles falam tudo isso, assim. O que na verdade É um é pouquinho. verdade. O que na É. verdade é verdade. Né? Porque quanto mais a gente vai falando, quanto mais a gente fala, a nossa palavra ela tem muito poder. E a nossa palavra, né, na época, porque aqui no Havaí era onde existia o continente Mu, que é da onde surgiu o povo de Lemúria, que aqui no Uhum. Havaí alguns chamam de Lemúria, mas a maioria, se você falar com os havaianão mesmo assim, que carrega ali todo o conhecimento da família e tudo mais, eles falam que é o povo Uhum. de Mu. E eles falam que o povo de Mu, quando eles vieram para cá, né, quando existia esse continente, eles falavam, eles se comunicavam através da telepatia. E que Uhum. quando eles falavam através do dialeto Mu, e eles só usavam a voz quando eles queriam manifestar no físico. Ou seja, se eles queriam fazer uma construção ou que algo aparecesse fisicamente na Terra, eles Uhum. usavam a voz. Do contrário, eles não usavam a voz, eles só se comunicavam telepaticamente. Então, só daí a gente já sabe o poder que a nossa voz tem, que as nossas palavras têm. Né? Então, quanto Nossa. mais você fica lá, de repente, remoendo em voz alta algo que aconteceu, fofocando, falando mal do outro, fazendo essas coisas, você está manifestando na sua voz, através do poder que você tem, você manifesta mais daquilo. Né? E é Sim. uma questão de escolha, porque se você fala, você está escolhendo falar, né? Então a gente está escolhendo usar o nosso poder, porque todo mundo tem o poder de manifestar no físico, assim como eles tinham, porque a gente, né, tem a voz. E a gente está escolhendo fazer dessa forma, usar ela Sim. de um Tudo lugar não tão, que tão legal. é verdade, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca no mundo, e colocar no mundo também é internamente, no seu próprio mundo interno, como você trata seu corpo, como você trata sua mente, quais são os tipos de pensamento que você está escolhendo cultivar, porque querendo ou não, a gente pensa as coisas, mas assim, o pensamento vem, mas você escolhe manter ele ou deixar ele ir, fazer outras coisas enfim, buscar outras formas de pensamento. Tudo que a gente coloca no mundo de alguma forma, a gente também está manifestando, porque é isso, tudo é energia, né? Eu tô falando que isso é uma energia que está indo para você. Se eu acender uma vela aqui, isso é uma energia que está acontecendo. Se eu acender a vela colocando uma intenção, aquilo foi uma energia minha que foi para a vela e que potencializou. Então, assim, realmente tudo é algo que a gente pode manifestar e às vezes a gente nem para assim, né? Provavelmente as pessoas que estão aqui nessa live já pararam para pensar nisso em algum momento, mas assim, na vida, no geral, quando a gente está fazendo as coisas e está nos momentos, a gente não para muito para refletir que esse tipo de atitude, né? Você falou de ficar voltando, remoendo e fofocando e colocando mais coisa em cima, aquilo vai estar levando mais daquilo. Talvez não da mesma pessoa, mas de uma outra situação parecida, de uma outra coisa que aquilo venha, porque você tá mandando uma mensagem, né, pro universo que, tipo, aquilo é para ser reproduzido, para continuar na sua vida, porque você está continuando com aquilo. E também tá mandando uma mensagem que você não aprendeu ainda com aquela questão, né? De que ainda não fechou esse ciclo. Então faz muito sentido também o momento de, assim,
a gente vai ficar aqui, a gente vai tratar isso. A gente não vai negligenciar, fingir que não existiu. Então, achei muito legal mesmo de, tipo, precisa de 5, então a gente faz 5 rituais. Precisa de 10, a gente faz 10 rituais. Tipo, a gente não vai calar isso. Mas aí a gente vai tratar e não vai ficar olhando pra isso e reproduzindo isso novamente. Realmente é um encerramento, né? E é algo que pra gente aqui, como a gente não tem isso muito cultural, né? É muito desafiador, porque a gente, querendo ou não, é muito cultural a fofoca, é muito cultural ficar voltando nas coisas e a própria vitimização é algo muito cultural. Muito, sabe? De você, ai, coitado de mim, porque isso, porque aquilo. E aí você atrai as pessoas para ficarem lá perto de você passando a mão na cabeça e você é alguma coisa porque você tá naquela situação. Então a gente gera muitas coisas em volta disso, sabe? É uma coisa que achei muito legal de a cultura aí ser tão diferente, porque a cultura, querendo ou não, ela molda muito a gente, ela traz muita coisa pra gente, que a gente sim pode trabalhar, mas, né, é diferente quando você tem isso desde sempre, sabe? Eu assim, quando você falou, eu fiquei assim imaginando, gente, na minha vida, como é que teria sido se alguém tivesse parado pra mim e explicado as coisas dessa forma quando eu era criança? Uhum. Mas muito disso também se perdeu, inclusive, aqui dentro, né, da Uhum, cultura havaiana, porque desde lá de trás foi proibido, né, a prática da cultura havaiana, as práticas havaianas, né, de forma uhum, geral. Eles tiraram, por exemplo, a língua havaiana das escolas, isso foi proibido. Então, muito da cultura também se perdeu, sabe? Então, assim, você encontra algumas pessoas que ainda fazem, sim, encontra algumas as famílias mais tradicionais têm o Ho'oponopono. uhum. Como eu disse, cada um deles dentro ali do jeito deles e tudo mais, mas muito também se perdeu, né? E aqui a Helena é aluna maravilhosa, ela é aluna do meu curso de Ho'oponopono. Tá falando aqui sobre a vitimização, tem até um Uhum. livro que, se eu não me engano, o nome Os Efeitos Secundários da Doença. É muito louco pensar sobre isso. Manda depois pra mim, Helena, confere aí, confirma só se é esse o nome do livro. Quero dar uma olhadinha nele também, achei Achei interessante. interessante também. Mas isso da vitimização, isso que na verdade que ela falou, de efeitos secundários, me trouxe uma coisa. Não, eu não terminei o curso de psicologia, mas no tempo que eu estava na psicologia, eu tinha uma professora que ela batia muito nessa tecla de tipo o que aquele problema tá trazendo para a pessoa. E Indicou. aí, é, e aí ela batia muito nessa tecla, um olhar um pouco diferente do que a gente tem no holístico, mas no fim é a mesma coisa, sabe? De tipo, essa questão da doença, o que que ela tá te trazendo? A vitimização, até é a mesma coisa que eu tinha falado já, tipo, da galera ir passar a mão na cabeça e, enfim, as várias coisas que a gente traz. A própria fofoca é uma coisa que a gente tem muito cultural, porque, cara, isso une as pessoas. Isso, eu já cheguei a ver, assim, por cima, né? Tipo, eu não cheguei a ir e ver a pesquisa, mas eu já cheguei a ver que tem pesquisas que veem isso mesmo, né? Da questão da união entre as pessoas pelo ódio, sabe? Isso é uma coisa muito doida. Eu não cheguei a ir atrás porque eu fiquei assim, cara, acho que eu já não tô preparada para isso. Mas assim, é muito louco isso, porque esse tipo de união que acontece as pessoas elas continuam nutrindo porque é a necessidade de estar unido, mas assim, é a união que não é tão saudável, né, pra gente. E trazer, assim, imagina se fosse algo que realmente, não necessariamente o Ho'oponopono, mas essa mensagem, sabe, de perdoar, essa mensagem da união, se isso fosse algo que fosse tão disseminado e tão forte quanto. Hoje em dia está ficando muito mais disseminado, mas ainda assim é muito fora
da maioria, tipo, do padrão, sabe? Por mais que esteja sendo mais disseminado, é muito fora da nossa cultura. E quando eu falo nossa cultura também é muito do contexto que eu tô, sabe? E isso é uma coisa que, sei lá, olhar para o cenário político, olhar para os lados, para todo mundo brigando um com o outro. Eu falei, tipo, tantas vezes assim, gente, eu acho que, né, a gente tá falando aí tanto dessa questão de quem tá no poder, aquela pessoinha lá, né? A gente tá trazendo tanto ele, a gente meio que tá trazendo mais ele, né? Vamos tentar acalmar um pouco isso, né? Às vezes essas questões dessas uniões e desses efeitos secundários. Não sei, eu fico às vezes com uma ideia meio utópica, né? De como reverter isso, como trazer esse outro lado, sabe? Acho que existem várias formas de trazer esse outro lado, mas a mais importante delas é trazendo consciência. Só que a gente tem que lembrar que, na verdade, você não muda o outro lado. O outro lado tem que mudar sozinho. Sim. Ele só vai mudar a hora que ele entender que quanto mais ele se une com, com o objetivo de criticar, com o objetivo de ódio, né, igual você está trazendo, ele só vai criar mais disso na vida dele. Sim. O dia que ele perceber isso, ele começa a usar a energia dele e a manifestação dele para outra coisa, para uma coisa mais útil, né? Sim. Ele vai mudar o dia que ele perceber que ele está gastando todo o poder pessoal dele, porque isso faz parte do nosso poder pessoal, em remoer uma coisa que ele não muda. E ele trabalhar e criar uma vida diferente, né? Sim. Então, assim, o que você, né, pode fazer hoje na sua vida que dependa de você para experienciar algo diferente disso que você está reclamando? Sim. O Ho Oponopono veio para mim justamente como essa primeira ferramenta de exatamente essa pergunta, isso que você perguntou. E é isso, tipo, é uma coisa. O legal mesmo é que é algo que dá para você fazer por você, e é isso, independente do que o outro fez, ou que aconteceu com o outro, ou que qualquer coisa do outro, você tá fazendo aquilo. E assim, independente, às vezes é que nem você falou, é uma coisa que previne. Mesmo que não aconteceu nada ainda, mas você tá sentindo, vai lá e faz. Isso já tá mudando aquela energia, aquele sentimento, aquela coisa, né, que vem. Eu vi aqui que tem uma pergunta. Nossa, tem algumas perguntas. E eu não sabia que tinha essa ferramenta. Como usar? Mas eu vou A colocar. pergunta ela aparece aí, tá? Bom, aqui. Você não precisa. Você não precisa querer crescer tão rápido. Às vezes a pressa não vale a pena. Opa! Ah, não, isso aqui é de outra. Isso aqui é de outra caixinha. Aqui tem do Ah, Ho tá, porque eu Oponopono. entendi. Eu fiquei aqui, gente, o que que tá acontecendo? Você acredita que o Ho Oponopono proteja de influências externas? Você acredita? Eu, Acredita que o Ho'oponopono proteja de influências externas? Sim. eu acredito muito nisso. Tanto que, assim, é uma coisa que, tipo, eu tô andando na rua e, sei lá, eu não tô me sentindo bem, eu faço Ho Oponopono, sabe? Isso é uma coisa que pra mim é meio mantra de proteção mesmo. Eu trouxe bastante aqui, né, na nossa conversa, uns aspectos do Ho'oponopono tradicional, né, que é usado aqui no Havaí, tá? Inclusive, por exemplo, se você vai na faculdade, tem uma amiga minha que estava fazendo faculdade aqui no Havaí, eles têm uma das... Independente da faculdade que você faz, eles têm aula de cultura havaiana. Todas como chama? Todas as áreas, assim, você Uhum. escolher o módulo de cultura havaiana. E dentro da Legal. cultura havaiana existe o Ho'oponopono. E aí a minha amiga, brasileira também, ela teve aula de cultura havaiana e o professor foi ensinar de Ho'oponopono. E aí ele contou todas as histórias do Havaí, não sei o quê, tudo que eu contei aqui pra vocês. Ele falou do Uhum. ritual, não sei o quê. Aí ela chegou pra ele e falou assim, nossa,
eu gostei muito da sua aula. Você sabia que o Ho'oponopono é muito famoso no Brasil deles? Sério? Tipo, eles não tem nem noção assim, que no Brasil a gente conhece o Ho'oponopono. Ele falou, sério? Tipo, só que eu aprendi diferente. Eu aprendi as 4 frases. Aí ele ficou, ela me contando. Ele ficou olhando assim pra minha cara, ela falou que se sentiu mó estranha, assim. E aí ele falou assim, eu não sei do que você tá falando, mas o Ho'oponopono é isso que eu ensinei pra você. Porque a maioria dos havaianos não sabem que existem 4 frases. Se você Uhum. conversar com havaianos, eles não sabem que Uhum. existe. Porque isso foi criado depois, né? Então, Uhum. existiu uma kahuna que era havaiana, né, obviamente, uma mulher, que ela começou a receber pessoas de fora, e aí ela começou a perceber que as pessoas que vinham de fora, os europeus, os Uhum. asiáticos, principalmente o pessoal do Ocidente, na verdade, né, não tanto do Uhum. Oriente, mas maioria do Ocidente, eles não tinham muito essa coisa da família, né, de estar em comunidade, eles não tinham esse senso de comunidade. E aí ela Uhum. começou a falar assim, como que esse povo resolve o problema? Que eles estavam chegando aqui cheio de problema. Ela falou assim, eles têm muitos problemas, né? Eles não sabem o que é estar com o divino, estar conectado ao divino, e não sei o quê. Como que eles resolvem problemas se eles não, se eles estão todos separados? E aí ela criou um novo método, onde ela trouxe a base do Ho'oponopono, Uhum. e ela criou uma forma que se chama, em inglês, né, que é o original, Uhum. Self-Identity Through Ho'oponopono, né, que a gente traduz Uhum. no Brasil como Ho'oponopono da identidade própria. O Uhum. que é isso, porém nunca ninguém explicou o que significa isso, né? Uhum. E na escrita, né, o self-identity é tipo a minha identidade, né, Uhum. identidade própria, só que esse I, ele tá separado na hora que você escreve. E o I, em havaiano, significa divino criador. Ele é essa origem suprema. E aí, esse I separado, ele está fazendo referência a isso. Então, na verdade, não é só o Ho'oponopono da identidade própria. Na verdade, é Ho'oponopono eles usam a energia do Ho'oponopono para reconectar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas tomem consciência delas mesmas e percebam o divino dentro delas. Por isso que esse I está separado, mas está junto com identity, que significa identidade. Só que a minha identidade é divina. Então é um processo de reconhecimento da minha identidade divina através da energia do Ho'oponopono. A Lorna Simeona nunca disse que isso era o Ho'oponopono, até porque se ela falasse, ela poderia até ser morta aqui, porque, tipo, ela não pode fazer isso. Porque Uhum. Ho'oponopono, ele é um processo cultural, né? E Uhum. se ela pegasse isso e falasse que isso era Ho'oponopono, isso pode ser considerado, inclusive, apropriação cultural. Uhum. Porque não é. E ela criou esse novo formato, e a forma de prática dele tem algumas ferramentas, mas basicamente eram orações, né? Uhum. E o Dr. Hulain, que veio aí com a terceira forma, né, de praticar o Ho'oponopono, ele criou outras ferramentas em cima do que ele aprendeu com a Mona, ele criou outras formas de aplicar, e ele que incluiu as 4 frases, que é o que a gente conhece hoje. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, eu gosto muito de trazer essa explicação toda, porque tem gente que adora cair matando em cima de mim. Ai, 4 frases, você odeia as 4 frases, não odeio. Ai, porque não pode usar 4 frases? Ai, pode usar. Ai, porque não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, pode usar se vocês quiserem. Eu só gosto de explicar a origem, né? Porque eu sempre repito isso, mas a galera ainda não entendeu, Adri. Sempre recebo mensagens da galera, tipo assim, super, sabe, brava, né? Por causa das 4 frases. Isso significa assim, se alguém chegar pra você e falar que se você respirar 3 vezes, você vai ser possuída por Deus. Tipo, se você acreditar, isso vai acontecer. Né? Então, Uhum. assim, o meu objetivo é trazer a origem das informações. Né? Porque eu percebo que muitas pessoas aprendem coisas, mas elas não sabem de onde veio. Sim. Você já parou pra perguntar pra alguém que pratica alguma coisa? De onde veio isso que você tá falando? De onde veio isso que você pratica?
E Sim. tudo bem vir de qualquer lugar, tudo bem vir dela mesma. Só que para você chegar e falar, tipo assim, que aquilo é aquilo, você tem que saber a Uhum. origem dela. Perguntaram aqui, pode acontecer de um amor não vivido e rompido por traição ou parece Pode resgatado? acontecer. Peraí, não entendi. Pode acontecer de um amor não vivido e rompido por traição voltar a ser resgatado com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, a gente não pratica o Ho'oponopono com um objetivo, tá? O objetivo em si do Ho'oponopono, ele é limpar qualquer... Eu vou usar a palavra energia mesmo, né? Mas qualquer Uhum. troca energética distorcida entre você e uma situação, você e uma outra pessoa, entre aquela comunidade e tudo mais. Tudo que está sendo ali trocado, né? Tudo que está Uhum. distorcido, tudo que está experienciando a separação, para que para que retorne à unidade. A consequência da limpeza, né? A consequência desse retorno à unidade podem ser várias, né? Então, de repente, você faz o Ho'oponopono para um caso de traição. Pode ser que a pessoa saia, né, limpe essa... Vamos supor que a pessoa conseguiu limpar, né, essa situação Uhum. e retornar à unidade com relação a essa situação, ela pode não sentir vontade de voltar com a pessoa. E nem a outra pessoa, cada um siga seu rumo. Pode ser que essas duas pessoas se retornem e fiquem juntas de novo, né? Pode ser mil coisas, gente. Eu já vi E é um gente processo muito de esquecer, confiança. eu já vi gente esquecer nome da outra pessoa com o Ho'oponopono, tipo, né? Então pode acontecer de tudo mesmo. De tudo, Esqueceu, de tudo. apagou. E é um processo de muita confiança. Porque é só você confiar de que o melhor vai acontecer. É porque às vezes a gente quer. Eu já ouvi gente perguntando assim pra mim: ah, Camila, se eu fizer Ho'oponopono, meu ex volta comigo? Se for o melhor pra você dentro do teu, né, da tua união com a tua alma, vai. Se não, não. Né? Então, assim, você não faz com esse objetivo, mas você faz estando aberta, porque às vezes a pessoa cria expectativa dentro do que ela tá sentindo naquele momento. Só que ela Sim, esquece que naquele momento ela tá cheia de informações que não são dela. Ela tá cheia daquela informação da situação que ela tá vivendo, das emoções que ela tá sentindo, de memórias que ela tem dessa vida e de outras, das memórias que ela traz dos pais dela e dos pais dela. Ela tá cheia de coisa que não é dela, que não é ela e que não é a união dela com Deus. A sim, hora que você limpa isso, não é essa mesma pessoa que vai querer escolher ficar ou não com a pessoa. Entende? sim. E a gente às vezes tem muito, muito disso, quando começa a se falar de manifestação, qualquer coisa, isso que ela trouxe foi quase que uma manifestação, assim, através do Ho'oponopono, mas as pessoas tendem a colocar muito disso que você falou, tipo, trazer coisas que talvez não seja nem ela, e trazer talvez uma expectativa muito específica, sabe? Tipo, rituais. Você vai falar de um ritual relacionado ao amor, alguma coisa assim, a pessoa vai lá, tipo, com um nome pra colocar lá. Tipo, gente, libera, sabe? O universo tem um conhecimento muito maior do que você ali na sua cabecinha e tal. Tipo, pede pelo amor, o universo pode te apresentar alguém muito mais compatível com você do que aquela pessoa que você tá colocando ali, que às vezes você tá colocando ali por conta que ela representa alguma coisa que você não teve na sua infância e você tá espelhando aquela pessoa que não tem nada a ver com você. E aí, se você, tipo, simplesmente manifestar um amor e ponto, às vezes vem alguém que realmente seja, assim, algo que a sua alma precisa, que você gosta e que é compatível por outros motivos além do nosso ego, sabe? E assim, não que o ego seja algo totalmente ruim e tem que destruir o ego e sei lá o que, não, mas é integrar isso de uma outra forma, né? E receber mesmo as coisas que o universo tem para trazer pra gente de uma forma mais ampla, sem fechar tanto, né? Uhum.
Sim. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui que eu tinha visto. Eu fiquei com muita raiva do meu chefe, fui lá, denunciei ele para o Ministério do Trabalho porque ele tá. É que eu não consigo ler. Vixe, Maria, foi algo muito rápido não, muito grande, que não deu para ler. Porque ele tá fazendo um monte de coisa errada. Só deu pra ler até o errado. Não deu pra ler o resto. E eu acho que era o resto que tinha alguma coisa. Mas não dá pra ler na caixinha. Quem mandou isso, se puder mandar o resto, aí eu acho que vai dar pra entender. Errado. A Adri tá aí. A Opa! Helena, a Helena mandou, na verdade, a gente bem pode fazer isso de pedir para ter uma pessoa, né? Porque isso seria influenciar o livre-arbítrio das pessoas. É, a gente nem pode, né? Sim. Que é influenciar o livre-arbítrio das pessoas. Isso que a gente falou, né, sobre essa coisa do trazer uma intenção, né? Tipo assim, no caso de uma pessoa, tipo, eu quero que essa Uhum. pessoa me ligue, eu quero que essa pessoa fique comigo, eu quero isso e aquilo. Uhum. É, eu super entendo a pessoa querer isso. Eu entendo totalmente. Eu já estive ali também de querer alguma coisa, sabe? E às vezes a gente faz seu pono, faz outra, sei lá, outra técnica e tudo mais, com uma intenção mesmo. E é normal, porque somos seres humanos. A gente quer coisas e a gente quer aquela coisa que a gente acredita que naquele momento é o melhor pra gente. Mas, porque do jeito que a gente tá falando, parece que é simples, né? Parece que é simples não querer alguma coisa. É simples confiar em Deus, confiar na vida. Não é simples. Não é nem um pouco simples. É um Mas processo. é um processo de você tirar o seu foco no que você quer loucamente, em o porquê que eu quero isso, né? Foi uma das coisas que você falou do negócio da pessoa, tipo, o que que essa pessoa representa pra mim? O que que eu sinto quando eu estou com ela? Quem eu sou quando eu tô com ela? O que que ela desperta em mim? Qual tipo de coisa que eu experiencio com essa pessoa? Isso vai te trazendo clareza para saber que não é essa pessoa a única pessoa no mundo que pode te fazer sentir dessa forma, experienciar isso, ser essa pessoa, mas vai te facilitar, inclusive, para as próximas pessoas que vierem na sua vida, você ter mais clareza de que tipo de pessoa você quer na sua vida, de que tipo de pessoa você quer ser dentro de um relacionamento, né? Então, tirar o foco do, porque na hora que você tá saindo de um relacionamento, às vezes você não conhece outras pessoas, e aí fica mesmo, a nossa cabeça tá, tipo, só naquela pessoa que a gente conhece. É normal isso, né? Mas a gente tem que sair desse lugar de só tenho isso pra a vida é abundante. Como que eu posso manifestar isso de outras formas, né? Entender a própria abundância também. Na verdade, tudo isso que a gente está falando é um processo, entender tudo isso, porque é uma mudança de mentalidade, você sair de um ponto e ir para outro, assim. Entender a abundância é muito desse processo de começar a confiar e entregar para o universo, que é um processo, que é um processo longo, né? Você começar a entregar e confiar para o universo, né? Porque a abundância, assim, é você entender que, tipo, tá tudo certo. Você entender que o universo vai prover no momento que você precisar, se você liberar, manifestar, enfim, se você tiver alinhado com aquilo, sabe? E isso aí é uma questão também, você começar a liberar. Tem muita gente que, cara, tem tudo para aquilo acontecer, sabe? Trabalhou as coisas tudo no espiritual lá, só que aí a parte de liberar ainda não foi. E aí essa parte de liberar, que assim, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras, assim, você soltar, largar a mão e falar assim, é isso, entrego aqui. Uhum. Dri, eu não entendi muito bem o que você colocou lá com a história do teu chefe, mas o que eu posso falar para você, né, relacionado ao Ho'oponopono, Uhum. você se perguntar, né, o que você sente com relação ao seu chefe, né, sobre sei lá o que ele fez, mas o que você sente com relação a isso? Não precisa, né, não precisa me falar, você pensa Uhum. você aí e vai anotando, tipo, num caderninho. Pega uma folha, anota tudo que você sente com relação a ele. E aí você faz o Ho'oponopono em cima disso. Eu não sei o que fazer com o Ho'oponopono. Você pode usar essa energia, tipo assim,
repetir pra você mesmo, ó, eu libero essa energia, né, da minha relação com essa pessoa, com esse ser, se você não quiser falar meu chefe, fala com esse ser humano, e aí você taca fogo ali na folha, mas fazer um processo de sentir se separando dessas energias que você sente com ele, porque o lance não é tipo você não conviver com ele, mas você limpar a energia que você tem. Ixi, voltou? Oi? Tudo funcionando? Essa pergunta já foi. Eu não tô Tá me vendo? conseguindo tirar. Tô te vendo. Eu não tô conseguindo tirar a pergunta. Tem mais Ai, alguma outra pergunta? eu não tô conseguindo acessar aqui nesse trequinho aqui. Travou. Se alguém Mas tiver pergunta, manda nos comentários, então, porque tá travado. fica mais fácil, porque que eu não tô conseguindo acessar. É, E às eu vezes eu... percebi que, assim, aqui no meu não tá aparecendo, mas acabaram de vir aqui me mostrar, tipo, a caixinha ainda tá aí. Mas pra mim Eu. voltou agora, não tava antes não. Hã? Mas não tava antes não, pra mim voltou agora só. Agora eu também não sei, não tô conseguindo tirar aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra. Achei uma outra, consegui trocar. Existe uma conexão de energia com alguém que não tem ligação física? Como assim? Existe uma conexão de energia com alguém que não tem ligação Existe uma física? conexão de energia com alguém que Tipo, não tem. você nunca teve uma relação física, alguma coisa assim? Seria isso a pergunta? Se existe, se existe uma conexão de energia com alguém que não tem ligação física. Sim, na verdade, ó, eu não sei se foi isso que tá, se foi isso que você perguntou, mas Uhum. nós temos conexões energéticas com absolutamente tudo que existe. Tudo o Tudo e que existe. todos. É. E é por isso que, por exemplo, terapia online funciona, sabe? Que essas coisas, algumas, né? Que existem coisas que precisam ser presenciais, por, enfim, a forma que ela foi desenvolvida e tudo mais. Mas, assim, a gente aqui, a gente está se conectando, a gente aqui está trocando energia. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa, tipo uma meditação, alguma coisa mais assim, vocês também estariam envolvidos nessa egrégora, né? A egrégora é isso, essa conexão de pessoas que não necessariamente tem que estar ali de mãozinha dada e tudo mais. Tanto que isso é uma coisa que acaba sendo muito dita no período do Ano Novo, que a gente tem no nosso calendário gregoriano, porque não é o Ano Novo astrológico, não é o Ano Novo de nada, né? É o Ano Novo que simplesmente colocaram lá e decidiram. Só que as pessoas continuam fazendo coisas espirituais e tudo mais no dia do Ano Novo, porque é uma egrégora muito forte de gente falando: hoje eu vou encerrar um ciclo, hoje eu vou começar um ciclo, hoje alguma coisa vai acontecer. Então, existem essas conexões o tempo todo, inclusive em relação a ideias, né? Da gente estar com aquela egrégora, com aquela mesma ideia, a gente está fazendo conexões. Sim, isso. Perguntaram aqui quais outras dinâmicas que dá para fazer para separar essas energias. Eu tenho uma meditação, Dri, que eu indico muito. Ela tá. Não sei se você tem o aplicativo Insight Timer, mas entra lá, tem no link da minha bio. E lá no meu perfil do Insight Timer tem uma meditação chamada Corte de Cordões Aka. Esse corte de cordões Aka é a meditação que eu mais indico pra, tipo assim, você pode usar pra qualquer coisa, sabe? Eu indico muito corte de cordões Aka pra gente fazer pra antigos relacionamentos, tipo, amoroso mesmo. Mas você pode usar pra qualquer coisa, assim, você pode usar pra uma situação, você pode usar pra uma pessoa, você pode usar pra um sentimento. Então, tipo, eu não sei, mas eu tô me sentindo muito preocupada, só que eu não sei com o quê. Então, você pode fazer essa meditação pensando na energia preocupação mesmo, sem ter uma coisa específica, sabe? Ela é tipo assim, como é que eu posso dizer? Sabe aquela, esqueci a palavra, aquela coisa que você usa pra tudo? Multiuso. Esqueci a palavra.
É tipo meditação multiuso. Uhum. Parece a palavra que eu queria, É, mas eu esqueci a palavra ótima. ah, eu não consigo me lembrar de outra. Mas em relação a fazer cortes energéticos e tudo mais, também tem. Na verdade, tem em quase todas as técnicas, assim, rola alguma coisa. Mas coisas que eu gosto muito de fazer no Theta Healing é o divórcio energético e fazer uma limpeza, assim, total no campo da pessoa, de tudo que teve, tipo, pacto, contrato, gancho psíquico, ataque psíquico, tudo, tudo, limpar tudo, fragmento de alma de uma pessoa com a outra, porque a gente troca até isso, a gente troca até fragmento de alma, a gente troca muita coisa nas relações, né, que não necessariamente foram físicas, não necessariamente foram algo intenso, a gente está sempre trocando o tempo todo. Mas, assim, existem muitas, muitas ferramentas mesmo. E é isso, assim, eu acho que meditações também são uma boa para começar a procurar essas coisas, sabe? Tem muitas meditações, esse aplicativo Insight Timer, ele é muito bom mesmo. Ele tem muita coisa e ele é muito legal assim também para marcar o tempinho que ele dá para fazer isso. Isso. Aqui tem uma A pergunta Fernanda para mandou. você. Isso. Cá, ouço muito suas meditações, adoro. Ai, obrigada. Para algum propósito específico, como criar o meu próprio Ho'oponopono, exemplo, ajudar para passar em concurso, ou só usando mesmo para trabalhar o perdão. Como a gente falou aqui, Fê, tem essa que é super coringa, tipo, eu adorei a palavra, era coringa, era essa palavra que eu tava buscando. Que você pode usar, tipo, para várias coisas, né? Mas eu não tenho nenhuma meditação, tipo, para, tipo, uma coisa específica. Tem uma que ela, na verdade, não é uma meditação do Ho'oponopono, é uma meditação da Diksha. Também tá lá no meu perfil do Insight Timer. Que ela é para manifestação, ela ajuda com manifestação. Ela é ótima também para isso. Muito boa mesmo. Fora, assim, para passar em concurso, existem várias coisas que você pode fazer, né? Não só a manifestação de você passar no concurso, mas você ficar mais calma, mais centrada. Então, tem várias energias ali. Você trabalhar, de repente, também em segurança ou a ansiedade, né? Insegurança de não passar, ou a ansiedade da prova, essas coisas. Então, você vai trabalhando o que você precisa trabalhar dentro desse processo teu do concurso. E vai usando para isso, sabe? Pergunta. Chama Diksha, deixa eu escrever aqui. Lupita, pode existir essa conexão no caso de alguém que eu não vejo, mas recebo notícias através de sonhos, os locais onde essa pessoa está. Eu sinto e vou atrás para ver se é verdade. Você está me contando que você vai atrás e ver se é verdade? Pode existir conexão. A gente tem conexão com os nossos antepassados que não estão vivos, estão mortos, mas a gente tem tudo que eles passaram no nosso DNA, inclusive. Sim. Gente, as Gente, conexões não são estamos separados. diversas. Só uma pergunta com relação a isso. Não estamos separados. Estamos todos juntinhos, unidos através de conexões. É isso. Tem conexão com a minha garrafa de água? Tem conexão com a minha garrafa de água? Com a água do mar? Tem conexão com a Havaí? Tem conexão com a Havaí. Tem conexão com tudo. Tudo. Sim. É a ilusão da separação, né? Que a gente tem. É isso que faz a gente ficar tão assim, né? E tá falando aqui, agora que eu vi o aviso, eu não sei por Vai quanto tempo que ele cair. tá aqui, mas que vai terminar. Muito obrigada, Camila, por vir dividir todos esses saberes maravilhosos. Foi muito bom, muito gostoso esse papo. Muito Obrigada feliz. pelo convite. Para quem estiver aqui que veio daqui do meu perfil, conheça mais o trabalho da Camila, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E é isso. Muito Obrigada obrigada. Uma pelo ótima convite. noite para todo mundo. Tá? Beijo. Beijo. Ah, a live vai ficar salva sim, tá? Vai ficar salva aqui. Boa. Depois eu vou É. falar para as pessoas virem assistir aqui. Então tá, Tá bom. gente. Mahalo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.